Sexto ano querido. Nossa, como eu tô com saudade de vocês. Então, vamos lá fazer um pequeno pit stop aí sobre rapidinho uma revisão. O professor Rodrigo já fez uma revisão com vocês e eu tô passando aqui só para fazer alguns lembretes sobre o que vai cair no nosso simulado. Fácil, né, gente? Algumas revisões, algumas coisas sobre os assuntos. Então vamos lá. Lembrando a vocês, estudar um pouquinho sobre clima, diferença entre clima e tempo. O tempo hoje tá bom ou o clima hoje tá bom? O tempo é uma estação momentânea do clima. O tempo muda de um dia para o outro. O clima não. O clima, como eu falei para vocês, vocês já estão na ponta da língua, o clima leva-se mais de 30 anos para poder estudar e para poder ter definições. Agora, o tempo muda com a chegada de uma frente fria, muda com a chegada de uma massa de ar, certo? Então, o clima precisa muitos anos, muitos estudos para poder mudar. Então, clima e tempo é diferente. Beleza? Então, isso vocês já sabem também. E quando estiver estudando, já que vocês já sabem que o clima é diferente, quando vocês estiverem estudando isso, vocês vão estudar também os tipos de clima que a gente encontra no mundo. Estão lembrados que eu falei para vocês? Primeira coisa, vão olhar o mapa sexto ano, vão olhar o mapa do mundo, vão olhar o mapa mundo, vão olhar as diversas zonas climáticas que a gente tem, zona climática polar, zona temperada do norte, zona temperada do sul, né? Zona tropical do norte, zona tropical do sul, e vão ver aquela que é mais fria, aquela que é mais quente, e vão, depois que vocês estudaram as zonas climáticas, e vocês vão ver os tipos de clima que a gente tem no mundo. O clima polar, o clima temperado, o clima tropical. Lembra? Ensinei um monte de macete em relação a isso. Uma vez estudados os tipos de macete, vocês vão estudar que, lembra? A gente falou assim, a roupa, para cada tipo de temperatura, eu uso um determinado tipo de roupa. Mas a vegetação, ela não vai ao shopping comprar roupa. Então, o que a vegetação faz? A vegetação, ela se adapta a cada tipo climático. Então, para cada tipo de clima, eu tenho um tipo de vegetação. Vamos lá lembrar? O clima polar, eu tenho a tundra, aquela vegetação que sofre muito tipo de frio. Para o clima polar, eu tenho a tundra. Na vegetação, no clima temperado, eu tenho a taiga e a floresta temperada, temperada do norte, né? No clima tropical, eu tenho a floresta tropical e tem a floresta equatorial, que é fácil para a gente lembrar, porque por acaso a gente mora no Brasil e a gente tem a tropical Amazônia, é uma floresta equatorial. E aqui na zona tropical a gente tem também as savanas, na África, e a gente tem também o cerrado. E aqui na zona tropical aparece também uma particularidade que é a caatinga, né? Que é típica na zona tropical, mas a caatinga é típica do clima semiárido, porque é aquela vegetação de espinhos, são os cactos que não tem folha, lembra? Que ela não tem folha porque ela se adapta ao clima seco, para ela não perder o pouco da água que ela tem, ela não é boba nem nada, ela perde as folhinhas, esconde a água que ela tem no caule e fica com os espinhos para não perder a folha, o cactus. E depois, no clima mais frio, a gente vai achar as matas araucárias, que são também chamadas de mata dos pinhais. Aí temos os estepes e as pradarias, que a gente viu também. Os estepes aparecem ainda algumas árvores naniquinhas, que a gente chama. Eu falei para vocês que são até parecidas comigo, que são baixinhas, as arbóreas. E as pradarias, a gente tem mais formações de gramíneas. A gente pode dizer que são as vegetações principais. Olho nas vegetações, olho nos climas, tá bom? E aquela matériazinha mais fácil que a gente estava estudando sobre as águas. O desperdício das águas,
como a população está usando a água, o mau uso da água, a população não para de crescer, a população está envelhecendo mais, a gente está curtindo isso, né? A gente não gosta que as pessoas que a gente ama morra, né? Mas chega uma hora que tem que morrer. A expectativa de vida está aumentando muito, a população está vivendo muito, os gastos com a água é muito grande. E as indústrias gastam muita água, gasta-se muita água com irrigação, tem gente que gasta água dando descarga à toa, não desliga o chuveiro para passar sabão, todo aquele papinho que a gente teve. Então, o desperdício com a água pode levar ao estresse hídrico, certo? Então, o desperdício com a água pode causar o estresse hídrico, que é a falta d'água. E falamos também de alguns fenômenos do espaço urbano, como o efeito estufa, estudem sobre o efeito estufa, o aquecimento global, que são os fenômenos que estão acontecendo, o aumento da temperatura na Terra. Não esqueçam de estudar sobre isso também. Não esqueçam de estudar as camadas da Terra, a estratosfera, a exosfera, a troposfera, quais são elas, o que acontece em cada uma delas, quais são os fenômenos, o que é uma massa de ar, né? O que uma massa de ar provoca. A gente não viu que clima e tempo são diferentes? A chegada de uma massa de ar, ela muda o tempo? Quais são as massas de ar? Lembra daquelas letrinhas? MEC, massa equatorial continental, ou a MEA, massa equatorial atlântica, ou a MPA, massa polar atlântica, que veio, que mudou a temperatura. Quando estiver estudando, passe os olhos em toda essa matéria que eu falei para você, que o Rodrigo também falou. E não esqueçam de ver também, falei das camadas da Terra, a vegetação, estuda a vegetação, estuda o tipo de clima com muito cuidado. Isso aqui são os meus tópicos de revisão para você estudar com todo carinho. Aproveita para dar uma descansada e ver o meu guia de estudo aqui. Gostou? Estuda com cuidado, que não vai dar ruim. Um beijo, boa revisão.